quieto bosque tudo começou, quando um rapaz com muita fé orou. Então o Pai Jesus Cristo ali muitas verdades revelou. Isto nós nunca vamos esquecer, e o mundo inteiro poderá saber que há um jovem Deus se revelou e o Evangelho restaurou. E desde então somos chamados a compartilhar a cada um sua palavra, vamos ensinar e com amor mostrar o que o Senhor nos deu. Como José orou, também orei, sinceramente a Deus perguntei, e um testemunho pude receber, sentindo o meu peito arder. Senhor, me ajude a compartilhar, use humilde coração achar, um instrumento em tuas mãos serei, e o Evangelho ensinarei, pois todos nós somos chamados a compartilhar a cada um sua palavra, vamos ensinar e com amor mostrar o que o Senhor nos deu. No quieto bosque tudo começou, o Evangelho Deus nos enviou, testificamos a todos com amor, porque um jovem perguntou, no bosque orou. Faço todos bem-vindos a esse serão musical da obra missionária promovida pela Sociedade Socorro da Estaca. Essa reunião está sendo dirigida por mim, Alexandra Bonilha, segunda conselheira da Sociedade Socorro na Estaca, e presidida pelo conselheiro Eliakim. Para dar início, nós teremos um hino de abertura, cantado pelos irmãos da Ala Serraria. Logo após o hino, teremos a oração com a irmã Tani. Logo após a oração com a irmã Tani, o tempo será passado ao nosso presidente de missão, o presidente Hirsch. Maior esplendor, a verdade
Nosso querido amado Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor nos deu, por mais este domingo. Agradecemos por estar aqui hoje, que nós possamos estar com os ouvidos e os corações abertos, Senhor, para que possamos ouvir Sua voz, possamos entender o que o Senhor quer de nós. E é isso que nós pedimos e agradecemos, em Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Um prazer estar com vocês hoje à noite e falar sobre obra missionária e a grande alegria que nós temos de compartilhar o Evangelho a todos. Eu sou tão grato pela restauração do Evangelho, pelas verdades que nós temos conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo e sua missão aqui na Terra, que nós temos um profeta vivo. Para cada um de vocês, talvez faz tempo de seu batismo. Mas para cada um de nós lembramos algo a respeito do nosso batismo. Particularmente nós lembramos aqueles sentimentos que nós sentimos quando nós fomos batizados. O sentimento de ser limpo. O sentimento de ser parte, sendo membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O sentimento que nós temos um companheiro constantemente quando nós recebemos o dom do Espírito Santo. Que grande bênção para cada um de nós. E muitos de vocês, depois do seu batismo, aproveitou a oportunidade de compartilhar esta mensagem de alegria com outras pessoas. Vocês convidaram suas famílias, seus amigos, de vir e aproveitar a alegria que é somente encontrado no Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que são missionários retornados dedicaram 18 a 24 meses de suas vidas de pregar essa mensagem de felicidade para outros. E durante seu serviço, vocês tiveram a oportunidade de ver a alegria que veio nas vidas das pessoas que aceitaram a mensagem de conhecer mais sobre nosso Salvador. Vocês responderam ao convite de Cristo de ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A dedicaram-se durante naquele tempo, vocês assumiram um compromisso maior, ainda maior, de ajudar o Pai Celestial em sua obra gloriosa a coligar Israel. E assim foram abençoados imensamente à medida que vocês serviram com humildade e um espírito de oração. Vocês encontraram aquela bênção prometida pela primeira presidência de uma felicidade maior do que jamais sentiram ao trabalhar como os filhos do Pai Celestial. Cristo prometeu em Doutrina e Convênios 18, e se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com Ele no reino do meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma, que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Há uma imensa alegria que nós sentimos quando nós aproveitamos a oportunidade de compartilhar o Evangelho com outros e ajudar eles a sentir esta paz e alegria. Mas esta alegria não termina quando a pessoa aceita a mensagem e são batizados, mas é somente o começo da alegria que vem.
Ontem eu tive a oportunidade de falar de vídeo chamado uma mulher que estava comemorando seu aniversário de 80 anos. E ao conversar com ela, 34 anos atrás, eu tive o privilégio de ensinar ela e sua família. E elas foram batizadas e realmente ajudou muito aquele ramo a crescer. Eles se tornaram missionários com membros, convidando outros de bem e ouvir a mensagem de alegria. E aquele ramo cresceu. Uma filha serviu a missão e muitos dos netos dela já têm servido missões. E de pensar a alegria que quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo por causa desta mulher, por causa desta família, aceitou o convite de conhecer nosso Salvador. Cada missão é única para o missionário. Eles vão ter experiências diferentes para ajudar eles a crescer e desenvolver. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. E estas experiências vão ser diferentes por cada missionário. Por alguns missionários, talvez eles se sentem como Almon e têm a oportunidade de ver muitas almas. Vêm e aproveitar as bênçãos do Evangelho. Para outros missionários, talvez eles se sentem um pouco mais como Abenagem e nunca conhecem o impacto da vida deles. Mas mesmo quando nós lemos no livro de Mormon a respeito de alma, por causa do testemunho de Abenagem, mudou a vida de alma. E quantas pessoas, milhares deles, tinham a oportunidade de transformar suas vidas por causa do serviço de Abenagem. De qualquer jeito, de nossas missões, nós sabemos que cada esforço tem valor. Talvez nós não vamos conhecer o impacto depois, nesta vida, mas quando nós chegamos ao outro lado, nós vamos ver quantas pessoas foram impactadas porque nós abrimos nossas bocas. Eles falaram que vocês podem contar as sementes de uma maçã, mas nós não podemos contar as maçãs numa semente. Quando nós olhamos no serviço missionário, algumas das pessoas aceitam logo nossa mensagem. Como missionários, nós plantamos muitas sementes e às vezes nós temos a oportunidade de ver as sementes brotar, crescer e dar fruta. Mas outras vezes nós plantamos sementes nunca sabendo o impacto que nós temos nas vidas deles. Mas um dia, quando nós encontramos no outro lado do véu, nós teremos a oportunidade de ver as vidas que foram impactadas porque vocês abriram suas bocas e compartilharam o Evangelho. Vocês deram um convite para seus próximos, para outros, e dedicaram seu tempo de servir. E assim as bênçãos que vêm por causa de seu serviço. Eu espero que nós nunca esquecemos destes sentimentos de alegria ao ajudar outras pessoas a verem e conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Elder Holland ensinou que lembrar é um verbo de ação e que chama aqueles que se lembram de agir. Nas Escrituras, lembrar é mencionado a cerca de 554 vezes. Como membros da igreja, eu espero que nós nunca esquecemos aqueles sentimentos de alegria com nossos batismos, os sentimentos de alegria quando nós convidamos outros de bem e desfrutar das bênçãos do Evangelho. Hoje,
nós tivemos a oportunidade de reunir e tomar o sacramento. E lembra-se, na oração do sacramento, nós fazemos um convênio de lembrar. Eu espero que nós nunca esquecemos, que nós podemos sempre lembrar nosso Salvador Jesus Cristo, o grande plano de nosso Pai Celestial e o amor que nosso Salvador tem para nós de bem aqui na terra, ensinar-nos, estabelecer sua igreja e se sacrificar, de morrer por nossos pecados, de expiar para nossos pecados, por causa do amor que Ele tem para nós. Em nossas vidas, nós precisamos ter fé de seguir Cristo. Nós precisamos ter fé de servir missões numa pandemia. Mas tudo assim vale a pena. Realmente as bênçãos que vêm quando nós temos a oportunidade de convidar outros, de ter alegria no Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou grato pelos missionários e por seus esforços, por sua dedicação. Eu sou grato por sua dedicação de abrir suas bocas, de convidar outros. Eu sou grato pelos jovens que estão preparando de ser guerreiros de Cristo, de servir missões, de ajudar outros a bem e desfrutar das bênçãos. Elder Soares ensinou, como seus representantes, devemos ensinar as pessoas com poder e autoridade que a redenção vem no e por meio do Santo Messias, que é a fonte de toda alegria. Irmãos e irmãs, eu testifico que Cristo é a fonte de toda alegria. E a alegria que nós podemos participar ao abrir nossas bocas, de convidar outros de bem e desfrutar das bênçãos do Evangelho. Eu sou grato pela Igreja restaurada nestes últimos dias, que nós temos a plenitude do Evangelho. E por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, nós teremos alegria imensa. Eu testifico destas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há 200 anos, em uma linda manhã de primavera, em 1820, o jovem Joseph Smith, procurando saber a qual igreja se unir, dirigiu-se a um bosque perto de sua casa, ao norte de Nova York, Estados Unidos, para orar. Ele tinha algumas dúvidas relativas à salvação de sua alma e teve a confiança de que Deus o orientaria. Das abelhas e
Com humildade, declaramos que, em resposta à sua oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph e deram início à restauração de todas as coisas, conforme foi predito na Bíblia. Nessa visão, ele aprendeu que, após a morte dos primeiros apóstolos, a Igreja de Jesus Cristo, da época do Novo Testamento, deixou de existir na Terra. Joseph foi um instrumento fundamental para o retorno dela. Declaramos que, sob a orientação do Pai e do Filho, mensageiros celestiais vieram instruir Joseph e reestabelecer a Igreja de Jesus Cristo. João Batista, ressuscitado, restaurou a autoridade para o batizar por imersão, para a remissão de pecados.
3 dos primeiros 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João, restauraram o apostolado e as chaves da autoridade do sacerdócio. Outros também vieram, inclusive Elias, o profeta, que restaurou a autoridade para unir as famílias para sempre em relacionamentos eternos, que transcendem a morte. Procuro um arco-íris depois que a chuva cai, e penso na limpeza que uma boa chuva faz. Terei a vida limpa como a terra após chover, por cada dia ser melhor. Depois com Deus viver nas águas do batismo, meus erros ficarão. Serei assim perdoado e viverei em gratidão. Terei a vida limpa como a terra após chover, por cada dia ser melhor. Depois com Deus viver. Também testemunhamos que a Joseph Smith foram dados o dom e o poder de Deus para traduzir um registro antigo, o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Páginas desse texto sagrado incluem um relato do ministério pessoal de Jesus Cristo entre o povo do hemisfério ocidental logo após sua ressurreição. O livro ensina sobre o propósito da vida e explica a doutrina de Cristo, que é essencial para esse propósito, sendo um companheiro da Bíblia como livro de escrituras. O Livro de Mórmon testifica que todos os seres humanos são filhos e filhas de um Pai Celestial amoroso, que Ele tem um plano divino para a nossa vida e que seu Filho Jesus Cristo manifesta-se hoje, assim como fez no passado. Rompendo
digno e fiel, ergue Jerusalém, enquanto brilhar em Sião, verdade eterna, redenção, enquanto brilhar em Sião, verdade eterna, redenção. Declaramos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, organizada no dia 6 de abril de 1830, é a Igreja de Jesus Cristo da época do Novo Testamento, restaurada. Essa igreja está alicerçada na vida perfeita de sua principal pedra de esquina, Jesus Cristo, em sua expiação infinita e em sua ressurreição literal. Jesus Cristo chamou novamente apóstolos e deu-lhes autoridade do sacerdócio. Ele convida todos nós a nos achegarmos a Ele e à sua igreja, a recebermos o Espírito Santo e as ordenanças de salvação, e a obtermos alegria duradoura. Avante ao mundo proclamai, Jesus é o Salvador, o unigênito do Pai, é Cristo o Senhor, com esperança e devoção aos povos anunciar que os homens todos são irmãos, pois Deus é nosso Pai. Avante ao mundo proclamai os laços de amor que unem as famílias, são eternos no Senhor, servindo a Cristo com amor e com dedicação. A alegria de servir é nosso galardão. Avante ao mundo proclamai que a restauração predita outrora aconteceu, na qual dispensação pregai sobre as verdades de amor, paz e perdão, e todo que se converter terá exaltação. Já se passaram 200 anos desde que Deus, o Pai, e seu Filho amado Jesus Cristo deram início a esta restauração. Milhões de pessoas no mundo todo aceitaram de boa vontade o conhecimento desses eventos, que foram profetizados. Com alegria, declaramos que a restauração prometida segue adiante por meio de revelação contínua. A terra jamais será a mesma, à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas.
Eu gostaria de prestar meu testemunho de várias formas, como membro da igreja, como missionária retornada, também como líder da Sociedade de Socorro. Né? Nós, primeiros conselheiros, somos os responsáveis pela obra missionária. Eu gostaria de dizer que eu sou muito grata por ter a oportunidade de ter conhecido o Evangelho, sou grata pelos amigos que compartilharam o Evangelho comigo, sou grata por ter servido uma missão de tempo integral. Seguramente foi o momento mais celestial da minha vida, foi um tempo em que eu cresci muito, eu andei ao lado de Cristo o tempo todo, eu senti o Espírito comigo o tempo todo. Sinto muita falta do meu período de missão, eu encontrei amigos durante a minha missão, pessoas que ainda são meus amigos até hoje. Sou grata pelas coisas que eu aprendi, por ter dependido do Senhor todo o tempo da minha missão. Eu fui muito feliz, muito abençoada fisicamente e espiritualmente. Eu sou grata por ter esse sentimento de nunca ter esquecido. O presidente da missão ele falou sobre o sentimento do dia do batismo. Eu chorei demais. Tava muito frio, mas eu também não sentia frio, né? Eu nunca esqueço daquele dia, daquele momento em que eu entrei para a igreja, né? Naquele momento eu comecei a minha conversão. Então eu sou muito grata por todas as coisas que têm acontecido na minha vida, por ser um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou grata pela oportunidade de estar servindo na Sociedade de Socorro. Sou grata pelas pessoas que servem comigo na liderança. Sou grata pelas irmãs que nos ajudaram, né, a fazer esse serão hoje. Então eu sou grata por ser membro da igreja, por ser uma missionária retornada. Sou grata pela minha família. Sou grata pela minha amiga que compartilhou o Evangelho comigo, que me deu a oportunidade de ter uma vida eterna, de poder voltar a viver na presença do Pai Celestial. Eu compartilho o meu testemunho, meu agradecimento ao Pai Celestial, aos membros dessa igreja, que me apoiam, me ajudam outras pessoas a serem felizes. Sei que juntos nós podemos um dia voltar a ver a presença do Pai Celestial. E eu deixo meu testemunho e meu agradecimento em nome de Jesus Cristo também. Obrigado a todos que estão aqui conosco e em breve quem estará nos assistindo online. Somos muito gratos pela essa oportunidade que temos de ter organizado esse serão. Para finalizar o nosso serão, teremos discurso de dois casais. Testemunho de dois casais de missionários retornados. Da ala Vila Paulina, a Ana Paula e o Luiz, e logo após da ala Serraria, a Lilian e o Nelson. Após eles, o irmão William, sumo responsável pela obra missionária, nos falará algumas nos falará. Logo após o irmão William, terminaremos com uma oração da irmã Ivone. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Sou muito grata pela oportunidade de poder compartilhar meu testemunho nesse serão, com um tema bem relevante, né, não só para mim como para todos nós, que é a obra missionária. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive em minha vida de poder servir uma missão de tempo integral, de poder servir ao Salvador por um período, ainda que curto, da minha vida, mas certamente, por meio desta decisão de servir ao Senhor, eu vejo o quanto
eu e minha família, nós somos abençoados. Eu servi missão aos 24 anos de idade. Meu marido, ele foi para a missão com 25 anos de idade, já na data limite. Eu tive a oportunidade de apresentar o evangelho para ele. E depois de um ano de batismo, ele decidiu que ele iria para a missão. Então, nós fomos para a missão juntos. Eu voltei da missão, ou melhor, ele foi para a missão, depois de 6 meses eu fui, nós voltamos da missão juntos, e nós tivemos a grandiosa oportunidade de nos selarmos após esse período de tempo. Tá? É gratificante não somente ter servido ao Senhor, mas também ter um companheiro que serviu ao Senhor. É uma decisão que abençoa as nossas vidas. Nós compartilhamos experiências relacionadas à missão no período em que nós servimos, e tudo isso edifica ainda mais o nosso relacionamento. Eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que eu ensinei. Quando nós prestamos o testemunho, quando nós ensinamos a restauração, não somente as outras pessoas são abençoadas, mas nós também somos. O meu testemunho a respeito da restauração, a respeito de Joseph Smith, ele certamente foi muito fortalecido à medida que eu prestava. Eu realmente sei que Jesus Cristo vive, que ele guia essa igreja por meio do nosso profeta Russell M. Nelson. Eu sei que esta é a igreja do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que este é o evangelho que vai nos preparar para que um dia a gente possa voltar a viver com Deus. Joseph Smith, ele foi um profeta, ele foi um vidente, ele foi um revelador. E quão grata eu sou por poder participar dessa obra nesses últimos dias. A restauração, ela continua. E poder fazer parte disso é muito gratificante. E esse meu testemunho e minha experiência de vida que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Também sou imensamente grato por esse evangelho, pela restauração do evangelho de Cristo. A minha esposa, ela estava passando de ônibus perto de uma capela, em 2012, e ela sentiu a necessidade de entrar nessa capela, uma capela muito bonita. Estava tendo uma atividade do MAS. Então ela pôde, assim como uma atividade como essa, ela passou, sentiu o desejo de entrar, entrou na capela e sentiu um forte desejo de compartilhar. Ela compartilhou o evangelho comigo e eu ouvi, primeiro ouvi ela e depois ouvi os missionários. Os missionários me ensinaram dentro de uma capela também. Eu lembro que a primeira lição que eles me ensinaram foi a mensagem da restauração. E quando eles começaram a compartilhar a primeira visão, eu senti um espírito muito forte. O espírito tocou meu coração. E eu tentei segurar, mas não consegui, comecei a chorar, porque o espírito era muito forte. Estava eu, minha esposa, na época era minha namorada, os missionários, e aquele espírito forte tocou meu coração e eu não podia negar. Porque eu nunca tinha sentido algo tão forte, tão espiritual na minha vida. Então aquele sentimento me fez querer saber um pouco mais do evangelho, até o ponto de ser batizado e servir uma missão. Servi na Missão Brasil Manaus e tive muitas experiências espirituais. Foi na missão que eu descobri o meu potencial e também descobri as minhas fraquezas. Na missão que eu descobri que o Senhor molda e nos ensina. Eu sei que esse evangelho é verdadeiro. Todas as bênçãos que eu recebi vieram depois da decisão de batizar, de servir uma missão e de continuar firme nesse evangelho. Então, por mais que aconteça, sempre vai acontecer dificuldades, a melhor decisão foi de permanecer. Porque todas essas coisas nos fortalecem, mas não significa que você vai ficar ativo, você seja uma missão. É aí que o Satanás trabalha mais em cima das pessoas, por causa disso, dessa pressão. Mas a decisão que nós tomamos de permanecer abençoou a nossa vida e ainda vai abençoar muito. De permanecer, de ensinar ao nosso filho, de ficar firme. Então, como o presidente falou, o mais difícil é ficar firme, perseverar até o fim. É o mais difícil do Evangelho de Jesus Cristo, mas é o que mais vai valer a pena. Quando a gente chegar lá no final e ver o quanto a gente foi abençoado por escolher o Senhor, por ser abençoado. Eu sei que essa é a igreja de Cristo.
Eu sei que Deus ele chamou um profeta nos últimos dias, o profeta da restauração, Joseph Smith. E hoje também temos um profeta atual, o C.M. Nelson. Quando a gente lê as palavras dos profetas, dos apóstolos, nós somos grandemente abençoados e fortalecemos o nosso espírito. Hoje nós temos uma prova viva de que Joseph foi um profeta de Deus. Uma prova que a gente consegue pegar nas mãos. O livro de Mórmon. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, é uma prova de que Deus chamou um profeta nos últimos dias. Todo aquele que lê e orar vai sentir o Espírito do Senhor. Preste meu testemunho da restauração. Ela é uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um hino aqui que eu gosto, me falaram para falar sobre a obra missionária, né? Prestar um testemunho. E esse hino, ele me chama uma atenção muito grande, porque nasce dentro de mim um sentimento de gratidão muito grande. É um hino do sacramento, mas ele fala assim: quão grato é cantar louvor ao Cristo, Mestre e Senhor. A terra veio padecer e salvação nos conceder. Então, gratidão é algo que eu tenho muito profundo no meu coração pelo sacrifício de Jesus Cristo e por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Enquanto o presidente estava falando, veio na minha mente uma lembrança antes de eu iniciar a minha missão de tempo integral, né? Nós éramos recém-batizados na minha casa e o Elder, ele fez um desafio. Falou: olha, irmã, encontre alguém para nós ensinarmos, né? E eu falei assim: Elder, eu não sei fazer isso. Ele faça uma lista de 10 pessoas, ore e jejue sobre aquelas pessoas. E eu fiz aquela lista, orei e jejuei. Né? E eu me lembro que eu saí na rua, assim, olhei para a casa de um vizinho, para a casa de outro vizinho, e não senti nada. Né? Eu falei assim: e aí? Quem eu vou procurar para que eles possam aprender sobre o Evangelho? Né? E eu entrei dentro da minha casa, meio frustrada, mas aquilo ficou na minha cabeça. Né? Quem eu vou encontrar? Onde essa pessoa ela está? Né? E eu me lembro que quando eu estava vindo da escola, cheia de livro na mão, desceu uma senhora do ônibus, cheia de sacola. Né? Eu coloquei os livros do lado, peguei a maioria da sacola dela e falei: deixa eu te ajudar. E eu me lembro que ela foi conversando comigo até chegar perto da casa dela. Né? Eu não conseguia ouvir o que aquela mulher falava. A única coisa que vinha na minha cabeça é: fala com ela, fala com ela. Né? E ela falava, eu olhava para ela, olhava para a rua, olhava para ela e aquela voz: fala com ela. E tremendo dos pés à cabeça, quando chegou na casa dela, eu parei e falei assim: a senhora já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? Ela: não. Gostaria de aprender mais a respeito de famílias, né, que as famílias são eternas. Nós temos 2 jovens que eles podem levar as verdades e tudo mais. E para minha surpresa, ela falou sim. Uau! Eu só sei que eu fui para casa radiante de felicidade. Eu corri aquela rua inteira procurando os missionários, fui na capela e falei: Elder, amanhã vocês têm uma visita e por favor não faltem. Né? E, enfim, para resumir, ela foi batizada, selada, né? E aí nasceu o meu desejo. Eu senti pela primeira vez o Espírito, depois de batizada, para que uma mensagem fosse levada para aquela pessoa. Né? E eu servi uma missão de tempo integral. Na realidade, eu servi quase uma missão de elder, né? Porque depois que eu terminei a missão, eu fiz mais curto prazo. E servir ao Senhor é realmente muito gratificante. É gratificante ver essas pessoas, né, aceitando o Evangelho de Jesus Cristo. E mais feliz ainda foi depois de muito tempo que eu me encontrei com essa família, né, que eu tinha levado o Evangelho pelo Facebook, e a filha dela me agradecendo pelas bênçãos que eu tinha ajudado elas a encontrar, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E também vem à mente aquela escritura, né? Quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes pelo menos apenas uma só alma. E depois, a gente sabe que a bênção patriarcal é algo muito precioso. Eu não vou falar o que diz na minha bênção, mas se refere à genealogia. E eu fiquei questionando, né? Como eu vou fazer a minha genealogia? Né? Onde eu vou procurar essas pessoas? Eu não entendo nada. E minha mãe já havia feito até a 5ª geração. Mas o basicão, sabe? Avô, pai, mãe, tio, lá. Né?
E um belo dia eu resolvi realmente procurar servir na história da família. E quão gratificante é, quão grande é a vossa alegria também se trouxerdes uma só alma, pelo menos do outro lado do véu, né? E eu vou contar uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava trabalhando e um belo dia, chegando do trabalho muito cansada, eu tinha que servir na história da família. Eu me lembro que eu liguei o computador, sentei ali e disse: eu estou cansada, eu não vou trabalhar. E eu desliguei e só veio na minha mente: procura, né? Eu estou muito cansada. Eu falava: eu estou muito cansada. E eu deitei, li o livro de Mormon, e eu não consigo. Sabe quando você está lendo, mas a sua mente está viajando? E na minha mente só vinha: procura, né? Aí eu deitei, eu falei: Senhor, eu estou muito cansada, eu não vou trabalhar. E eu me lembro que eu fechei os olhos, só escutei na minha mente: o Senhor ele não vai contender para sempre com o espírito do homem, né? E eu falei: tá bom, Senhor, já entendi, me perdoa. E eu liguei aquele computador, né? E eu falei assim: tá, olhando a minha árvore, aonde eu vou procurar? Quem eu vou encontrar, né? E eu cliquei lá na parte da família. E 8 pessoas eu encontrei. Elas vieram assim, sabe, pelo sistema, que o Family Search ele também ajuda a gente procurar os nossos familiares. E aquelas pessoas vieram. E foi um espírito tão bom, sabe, que essa escritura, ela se faz verdadeira. Quão grande é a vossa alegria se me trouxerdes apenas uma só alma, né? E aquelas pessoas estavam prontas para aceitar as ordenanças do Evangelho. Elas já tinham aceitado na realidade, né? A gente sente pelo Espírito. E o mais fantástico ainda, mais interessante, que quem mexe com a ferramenta do Family Search sabe que algumas pessoas são liberadas para batismo após 110 anos, né? E aquelas pessoas tinham menos de 110 anos. E o sistema, eu falei assim: o sistema está com defeito, não é possível. Porque elas estavam liberadas para que as ordenanças foram feitas para elas. Agora me digam, não é? Elas não estão prontas? O campo não está branco, pronto para a ceifa? Sim, ele está, né? As pessoas elas estão preparadas para que possam ouvir as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E quão grata eu sou, porque ele fez tudo isso por mim. E é muito pouco ainda o que eu posso fazer por ele. E eu sei que realmente Jesus Cristo, ele vive, e que essa é a igreja do Senhor aqui na terra. Sou muito grata por Joseph por ter restaurado essas verdades preciosas do Evangelho. E esse é um pequeno testemunho que eu gostaria de compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Primeiramente, eu quero agradecer à presidência da Sociedade de Socorro por essa atividade maravilhosa, né, no momento em que nós vivemos de pandemia, em que muitas pessoas perderam amigos, familiares, né, então é muito bom, num momento como esse, ouvir falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que nos traz paz, que nos consola, que nos traz esperança. Eu, assim como muitos, sou uma pessoa convertida ao Evangelho. Os missionários foram à minha casa alguns anos atrás, quando eu ainda era criança, e eles ensinaram o Evangelho para minha família. E graças aos meus pais, eu sou muito grato a eles, por eles terem aceitado, hoje eu estou aqui na igreja, e colhendo os frutos da decisão deles. Eu também tive a oportunidade de pregar o Evangelho. Assim que me tornei um membro e compreendi um pouquinho o que era o dever de ser um membro, e eu vi os missionários, eu fui nutrindo, desde quando eu era pequeno, o desejo de servir ao Senhor. E eu lembro que quando eu era jovem ainda, o meu bispo, um excelente bispo, ele me fez a seguinte pergunta: irmão Nelson, você quer fazer uma missão? E eu nunca me esqueci daquela pergunta que ele me fez. Até hoje eu tenho ela gravada em mim, aquele momento. E eu disse: sim, bispo, eu quero. Aí ele disse: então eu vou te ajudar. E eu comecei os preparativos para fazer a missão. Não foi fácil sair de casa.
Porque minha mãe, como toda mãe, ama muito o filho, apesar de conhecer o Evangelho, não queria que esse filho ficasse longe dela. Então foi difícil me desprender, fazer a minha mala e ir para a missão. Minha mãe realmente ela fez um teatrinho. Quase que eu não vou. Sim, mas eu compreendo, porque realmente como mãe ela sentia para ela que como se fosse perder o filho dela, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer uma missão, fiz uma missão em Belo Horizonte durante 2 anos. Eu fui muito abençoado durante a minha missão. Eu tenho um diário de muitas coisas que aconteceram. Quando eu leio o diário, eu vejo o quanto o Senhor me abençoou pelas coisas que ocorreram lá. Então, o conselho que eu dou a todos os que partem para a missão: façam um diário, porque depois o tempo passa e a gente esquece de muita coisa que aconteceu. Eu esqueci de muita coisa, mas quando eu retorno e leio o que está escrito lá, eu relembro muita coisa e vejo a mão de Deus protegendo e guiando esse trabalho. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de cumprir uma escritura que disse que por meio das coisas pequenas as coisas se realizarão. O Senhor confiou a mim, uma pessoa simples, o privilégio de realizar uma grande obra, que é a sua obra, de trazer os seus filhos de volta à sua presença. E eu sou muito grato pela oportunidade que todos nós temos de, conhecendo o Evangelho, poder compartilhá-lo com outras pessoas. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu sei que Deus ama cada um de seus filhos e deseja que seus filhos possam retornar à sua presença em segurança. E é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Que sentimento maravilhoso nessa devocional. Realmente um espírito muito doce. Eu gostei muito do que o irmão Nelson falou, né, sobre lembrar. Eu vou falar exatamente sobre isso. Então, as minhas palavras hoje tem 2 objetivos. Né? Primeiro, são para aqueles que serviram a missão. Né? E segundo, para os que vão servir, ou têm um desejo, ou talvez estão decidindo se vão servir ou não. Vou começar mostrando alguns itens aqui que eu tenho um profundo carinho, que tem tudo a ver com o irmão Nelson falou. Primeiro, eu vou mostrar minha recomendação, minha primeira, de quando eu fui para a missão. Assim que eu recebi meu chamado, né, eu pude ter o privilégio de fazer minha recomendação, né, e passar no tempo. Então, essa aqui, eu fiz ela em 2015, né, ela venceu assim que eu terminei a missão. E segundo, tem aqui minha plaqueta, Helder Monteiro. Eu recebi lá no Rio de Janeiro, muito sol, andei bastante. Então tenho um profundo carinho para essa plaqueta. Terceiro, tem esse ioiô. Esse ioiô para mim é só um ioiô. Mas quando eu olho para ele, eu lembro da minha missão eu tenho um rapaz de 17 anos com muitas dúvidas, né, se ele iria frequentar a igreja ou não, né, muitas dúvidas sobre muitas coisas. E eu comprei esse ioiô para ajudar, né, na minha afinidade com ele. Então ele gostava de ioiô, ele participava de campeonatos, então eu comprei, né, no intuito que eu me aproximasse, ele me ensinasse talvez alguma coisa assim, isso me ajudasse. Por último, eu tenho esse aqui, ó, é um espelhinho. Esse espelhinho, ele tem 2 partes, né? Tem uma parte que é o espelho e tem uma parte que tem a foto de Jesus Cristo aqui embaixo. Esse espelho, ele me ajudou a curar algo muito que eu tinha na minha missão, né? Eu ganhei ele do meu aprendiz de missão e da sister. Eles deram no intuito que sempre quando nós olhássemos para esse espelho, nós nos vêssemos e também nós vêssemos o Salvador, porque nós éramos os representantes de Cristo e nós tínhamos que ver sempre ter esse olhar, né? Sempre ter esse olhar profundo e eterno. Então essas 4 coisas foi uma das coisas que eu peguei lá na minha caixa de lembrança, exatamente isso que o irmão Nelson falou, que quando eu olho, eu lembro dessas experiências. E tem várias outras também, né, lá dentro da minha caixa, que cada uma que eu olho é uma experiência diferente. Fora também o diário da missão, né?
E eu amo a palavra lembrar, né? Eu amo de verdade. Eu gosto, essa palavra para mim é muito profunda. E o Nef, ele ensina também sobre essa palavra. Lá em 1 Nef 7, uma escritura bem conhecida, né, quando o Senhor fala para Leí, né, para eles voltarem a Ismael, para Jerusalém, desculpa, para que os filhos dele, né, pudessem adquirir esposas, né, pudessem fazer esposas, né. Então eles voltaram para Jerusalém. E aí teve uma parte que Lamã e Lamuel começou a reclamar. Lamã, Lamuel e também outros filhos de Ismael começaram a reclamar. E aí Nef, ele advertiu, né, os seus irmãos. Ele disse assim, lá no versículo 9. Como que não haveis dado ouvidos à palavra do Senhor? Como é que esquecestes que vistes um anjo do Senhor? Sim. E como é que haveis esquecido as grandes coisas que o Senhor fez por nós, livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos o registro? Sim. E como é que vos haveis esquecido de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade, para os filhos dos homens, se neles exercerem fé. Sejamos, portanto, fiéis. Então, Nef aqui, ele fala assim, ó, Lamã, vocês viram o anjo, né? Nosso pai ensinou muito vocês, passando por experiências. Como que vocês estão esquecendo disso, né? E aí, esse ensinamento me fez fazer, né, me colocar uma meta na minha vida. Eu sempre vou tentar tirar uma lição, né, sempre vou tentar tirar, ou vou registrar num diário, ou vou pegar uma coisa, como esse ioiô, né, para que quando eu lembre disso, eu lembre da minha experiência espiritual que eu tive no passado. E isso realmente mudou minha vida, desde quando na missão, né, que eu tive esse sentimento de fazer isso, e isso está mudando minha vida. Então, lá na minha caixa tem até papel de Trident, que quando eu olho, eu lembro exatamente da experiência que eu tive, né. É muito interessante isso. Para aqueles que já serviram missão, muitas vezes, quando nós chegamos, né, nós nos deparamos com a nossa vida. A nossa vida não fica mais fácil, né, ela sempre vai ter desafios. E muitas vezes nós nos deixamos nos cegar, né, por vários motivos. E muitos missionários retornados, né, acabam se afastando da igreja, né, acabam se rebelando, faz totalmente o contrário do que aprendeu na missão, tudo isso. Tudo porque esqueceu, essa palavra que Nef ele usou. Esqueceu daquele sentimento, esqueceu daquela bênção que recebeu lá atrás, quando ele obedeceu ao plano de missão, quando ele obedeceu, né, as regras da missão. Esqueceu da experiência que ele teve quando o bispo falou assim, Elder, né, irmão, irmã, né, eu convido você para a missão. Esqueceu lá dessa experiência. E aí eu fiz essa meta para mim, né, sempre vou lembrar, eu sempre vou buscar algo que eu possa lembrar que me lembre desse sentimento que eu tive no passado. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês refletissem, né? E que quem tiver, quem se sentir à vontade, possa também procurar isso. Sempre procurar ou uma experiência, ou anotar no diário, ou procurar algum item, né, e deixar guardadinho, para que quando vocês olhem para aquilo, vocês lembrem daquela experiência. E quando pintar uma dúvida no futuro, né, vocês possam olhar seu diário, olhar sua caixa de recordação, e eu prometo para vocês que vocês vão lembrar desse sentimento que vocês tiveram no passado. Outro ponto são para aqueles que não serviram ainda a missão de tempo integral, né, ou, né, simplesmente não aceitaram o convite do Salvador para todos os membros de proclamar o Evangelho. Eu tive uma experiência muito marcante que eu tive lá na missão, de um casal missionário, né, eles tinham 65 anos, e os dois eram missionários muito ativos, né, eles andavam, eles falavam, eles paravam. Eles eram realmente um exemplo mesmo. E eles tiveram uma experiência que eles estavam passando perto de um hospital, e aí passou uma irmãzinha e falou assim, ó, eu preciso que você vá lá na minha casa, eu preciso muito, né? Tá bom, qual o seu nome? Não, eu preciso que você vá na minha casa, pega meu endereço, né? E pegaram o endereço deles, né? E aí eles se programaram e foram na casa dessa irmãzinha. Chegando lá, bateram na porta, ele falou, uma irmãzinha parou na rua, falou que nós vimos nesse endereço. E a dona da casa, né, foi uma moça, falou, aqui não tem nenhuma senhora. Só tem eu, minha esposa e meus filhos. E ela falou, não, mas é uma senhorinha. Aí ele começou a descrever, né, como que a senhorinha era, né. Ela falou,
ela ficou um pouco em silêncio. E aí ela falou, espera um minutinho. Aí ela foi lá dentro e pegou uma foto. Falou, essa senhora? Ela falou, é essa, exatamente essa senhora. Aí a moça falou que essa moça, que é essa senhora, era a mãe dela que morreu há uns anos. E aí eles ficaram chocados na hora, né? E aí eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo ali, mas eles compartilharam o evangelho para essa moça, né? E se ofereceram para voltar outras vezes, né? Levar ela para conhecer a igreja. Né? Infelizmente essa moça ela não aceitou. Né? Ela só permitiu só aquela conversa e depois não aceitou mais. E isso me trouxe uma lição muito valiosa. Realmente o Senhor ele deixa as pessoas preparadas, né, para nos ouvir. E também as pessoas que estão lá no outro lado do véu, essas pessoas também elas querem que nós achamos talvez, né, o seu neto, o seu filho, sobrinho, seu amigo aqui também. E a única pessoa que pode fazer isso é nós, né, por meio da proclamação do Evangelho. Essa experiência que eu ouvi deles mesmos compartilhando, me trouxe outra perspectiva sobre abrir a boca, sobre compartilhar, prestar o sentimento no nosso coração. Realmente as pessoas, os eleitos do Senhor, eles estão aqui, só basta nós abrirmos nossa boca. Se nós buscamos experiências, buscamos pessoas para ensinar, pessoas para compartilhar o Evangelho, pessoas que estão esperando essa mudança de vida, nós vamos encontrar. Eu tenho essa experiência e várias outras, né, no meu coração e de muitas vezes que pessoas que precisavam de ajuda e eu pude compartilhar e pude ajudar. Última coisa que eu gostaria de falar, né, sobre isso é que talvez essa moça que ouviu, né, desse senhor casal missionário do Evangelho, talvez na hora ali, né, ela não quis, né, mas eu tenho certeza que daqui a uns anos, ou, né, talvez pode ter sido até hoje, aquilo vai entrar no coração dela. É muito importante nós compartilharmos. Sempre devemos lembrar que a colheita não é nossa. A colheita é do Senhor através do Espírito Santo. O que nós podemos fazer é sempre abrir a boca. Deixamos essa parte com o Senhor. E esse é meu testemunho que eu compartilho com vocês. E em nome de Jesus Cristo, amém.
Pai Celestial, nesse momento, Pai, nós queremos orar a Ti e agradecer, né, pela alegria e privilégio que tivemos de poder participar desse serão. Agradecemos pelo período de preparação, Senhor, pelos sentimentos que tivemos, pelas coisas que aprendemos e que nos fortaleceu e que nos aumentou nosso testemunho sobre a obra missionária e sobre a sua própria existência, Senhor. Nós somos gratos pelas pessoas que nos apoiaram, se dedicaram a contribuir para que esse serão fosse concluído. Nós agradecemos por todas as coisas, pelo conhecimento que temos nas suas verdades, pelo serviço missionário e pelas oportunidades que o Senhor nos oferece para poder participar dessa grandiosa obra. Que o Senhor nos ajude e nos permita encontrar pessoas para ajudar a ensinar e falar das verdades do seu Evangelho a elas e que elas possam sentir o Espírito e que elas possam se unir a nós e sentir a alegria que nós sentimos, Senhor, e sentir a veracidade desse grande trabalho e da restauração do Evangelho. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, nos ofertado. E pedimos a Ti, Pai, que todos nós possamos ir para os nossos lares seguros e, ao chegarmos lá, possamos encontrar nossos lares em ordem também. E confiamos em Ti, acreditamos em todas as coisas que temos aprendido e pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe o pequeno lanche que iremos partilhar e que tudo sempre seja de acordo com a Tua vontade, Pai. E que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti através da obediência aos Teus santos mandamentos. E, Pai, essa oração oferecemos a Ti, agradecendo no nome sagrado do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.